O velho continente já chegava aos 1500 anos de cristianismo quando um novo mundo foi descoberto. Separados por um oceano de diferenças, os dois mundos foram unidos pelo mar. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, fazia a divisão das novas terras. Tudo que fosse encontrado a leste da linha de Tordesilhas seria de Portugal, e as terras a oeste da Espanha. A linha traçada a partir do que é hoje Belém, no Pará, até Laguna, em Santa Catarina, nunca saiu do papel. Na prática, as fronteiras foram demarcadas pelo espírito desbravador português. Alheios à partilha de sua terra, os nativos do Novo Mundo viviam com suas lendas. Uma delas conta como surgiu os Tupis-Guaranis. Kikyo nasceu no centro entre montanha e o mar. Kikyo viu tudo lindo por aqui. Índia América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani, oh, Guarani foi pro sul, Tupi mudou no Amazonas. As tribos se espalham pelo continente com seus dialetos e costumes. O índio da caça e da pesca pode se transformar no índio guerreiro. Os europeus também lutam por seus domínios. Foi num combate que Inácio de Loyola despertou para uma nova vida e mudou a vida dos nativos da Ásia, África e América. Inácio é o fundador da Companhia de Jesus, ele que era de uma família nobre, da Azpeitia, em Guipúzcoa, um estado basco, dentro do estado basco, de uma família nobre, educado na corte, até os 21 anos, e então há uma guerra entre a França e a Espanha, e em Pamplona, cidade que ainda existe hoje, há uma fortaleza. Os franceses tomam esta fortaleza e ele, então, força, por assim dizer, os poucos soldados que havia a entrarem para ver se reconquistava esta fortaleza. Vendo essa coragem dele, os próprios franceses cuidaram dele e depois o recambiaram para o palácio, ali em Azpeitia, em Guipúzcoa, onde, então, no solar dos Loyola, que era um ramo da nobreza, ele se recuperou. E houve um longo período de convalescença para ajeitar de novo os ossos que tinham sido quebrados. E durante esse tempo de convalescença, sua cunhada lhe oferece, então, 2 livros importantes. Um deles chama-se A Flor dos Santos, quer dizer, Vida dos Santos, biografias de santos. São Francisco, São Bento, uma biografia de santos. E uma outra vida de Cristo. E ele, ao ler essas vidas de santos e também a vida de Cristo, começou a sentir dentro de si desejos de imitá-los, de seguir esse mesmo Jesus Cristo. Ele queria permanecer na Terra Santa, porém, os franciscanos não permitiam por causa dos riscos que havia com as guerras entre os mouros e europeus. Com 30 anos, começa a estudar e pouco a pouco vai de várias universidades em universidades até chegar a Paris, e ali ele encontra um grupo de amigos. Eram 9 ao todo, entre os quais se destaca Francisco Xavier. A companhia surge ainda no decorrer do Concílio de Trento, no século XVI, e seu principal objetivo era a catequese e a educação.
Os primeiros jesuítas que vieram foram os portugueses que vieram para a Bahia, por volta de 1550, né? Anchieta mesmo chegou em 53. Né? Mas da Bahia ele foi chamado já para São Vicente pelo padre Nóbrega. A primeira coisa que os jesuítas faziam permanentemente era tentar entender como os índios pensavam, quais eram seus ritos religiosos, quais eram suas concepções teológicas, para compreendê-las e podê-las utilizar em benefício da cristianização. Há uma literatura muito grande do Anchieta, né? Centenas e centenas de páginas, composta em verso do tipo português. O palavreado, as frases, todas são indígenas. Há um padre, Antônio Ruiz de Montoya, que aliás não era nascido na Espanha, era nascido no Peru, era peruano propriamente, mas de nacionalidade espanhola, né? Que fez a melhor documentação que se tem de uma língua destas, né? Fez um grande dicionário, né? Guarani-espanhol, com muitos exemplos, fez um dicionário espanhol-guarani, bastante amplo também, fez uma gramática e, além disso, compôs um catecismo, todo um texto longo em Guarani. Por aí a gente conhece bastante o Guarani, melhor do que muitas línguas modernas, indígenas que a gente pode estudar agora, que está estudando agora. As formas culturais, as diferentes formas culturais, elas eram também caminho, podiam ser utilizadas como caminho para a cristianização. Então essa perspectiva que você encontra desde Inácio de Loyola, ela foi trazida para cá e para o Oriente, para a África, para todos os lugares onde os jesuítas atuaram. A gente calcula que no século XVI, quando chegaram os portugueses, no que hoje é o território brasileiro, haveria como 1.200 línguas. Hoje em dia só temos cerca de 180 línguas. E eles, a partir do Tupi-Guarani, vão construir um idioma que é, em parte, um idioma construído, portanto, com uma estrutura e um vocabulário, em sua maioria, Tupi-Guarani, mas com conceitos e concepções cristãs, um idioma que eles vão chamar de língua geral. Geral porque é um idioma que vai ser utilizado na catequese pelos jesuítas em diferentes lugares da América do Sul. Poucas línguas foram documentadas no período colonial. No século XVI, um padre jesuíta, o padre Anchieta, fez gramática de uma língua e ajudou a fazer gramática de uma outra, que é a língua dos índios, que hoje a gente ficou o nome Guarulhos. Então, a partir das gramáticas do Tupi-Guarani, do Guarani ou do Tupinambá, eles vão construir o idioma da língua geral. Os padres jesuítas do lado brasileiro trabalharam com o Tupi e os do lado espanhol com o Guarani, porque é o povo com que eles estavam em contato. O número de palavras de origem tupi que nós temos é imensa. Inclusive os próprios estados brasileiros, hoje uma parte deles tem nomes tupis, como Paraíba, Sergipe, Paraná, né? E assim por diante. Essa influência foi muito grande, mas no vocabulário, não na gramática da língua. Eles só usam praticamente termos concretos, né? Tudo fala em concreto. Por exemplo, sapo, sa é olho, po, saltado. Então é aquele bichinho que tem o olho saltado, né? Chamam de sapo. Sapiranga, piranga sempre é vermelho em Guarani. Então, sapiranga, olho vermelho, né? Tinha um jogador de futebol do Internacional lá, chamava Sapiranga, não sei se tinha os olhos vermelhos, chamavam de Sapiranga. Tem uma cidade lá também com esse nome de Sapiranga. Itapiranga, Ita é pedra, piranga, pedra vermelha, né? Iguaçu, toda palavra que termina em Iguaçu é grande, né? Água grande. Ipiranga, onde Pedro I declarou a independência do Brasil, é água vermelha, Ipiranga. O Tupi, ou Tupinambá, da costa do Brasil, e o Guarani do sul e interior do Paraná e do Paraguai, né? São línguas irmãs, como português e espanhol, mas são distintas. Então, a língua geral ela é uma construção jesuítica a partir de um idioma importante, dominante entre os índios da América do Sul, que é o Tupi-Guarani. Então, é uma criação formidável
e acaba se transformando em língua franca entre próprios grupos indígenas que falavam idiomas diferentes. Ela foi conhecida durante muito tempo no interior como Nhangatu. Fala boa, Nhen, fala, Gatu boa, fala boa. É uma fala que tinha a ver com as questões religiosas, tinha a ver com todo esse movimento que era um movimento de valorização do ser indígena diante da colonização. E os portugueses tiveram que aprender com os índios tupinambás da costa do Brasil toda a nomenclatura para as coisas daqui que eles não conheciam. Desde os animais próprios aqui, tatu, capivara, tamanduá, etc. As plantas, né, guabiroba e araçá, e abacaxi, tudo isto, né, como os nomes das coisas que os índios faziam. Boa parte da capacidade de sobrevivência do colonizador ibérico na América do Sul deveu-se à sua capacidade de absorção, de apropriação dos elementos de uma cultura material indígena essenciais para a própria sobrevivência do colonizador. Marquês do Pombal, uma das suas principais críticas à ação jesuítica era a importância que os jesuítas davam à língua geral, em detrimento do português, a ponto da língua geral ser proibida, e junto com a expulsão. Mas o Nhangatu continua a ser falado pelo interior do Amazonas e pelo interior do país durante muito tempo. O Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Tupanciretã. Retã é terra, Si é mãe, Tupã, Deus. Então a terra da mãe de Deus. Eles não tinham uma ideia de um Deus uno, criador. O universo para eles era povoado de espíritos interventores. Para os jesuítas você pôs logo o problema, né? Com que nome apresentar o Deus cristão da concepção deles aos índios? O povo guarani tem muitas dificuldades em entender um pensamento mais abstrato. Isso que para nós é tão trivial e comum, falar em eternidade, em bondade, em pensamentos abstratos, né? As línguas indígenas, em geral, eram línguas que, na opinião dos jesuítas, apresentavam dificuldades para a introdução de certos conceitos necessários à catequese. Os jesuítas optaram por uma palavra indígena que foi Tupã. Para eles, Tupã é trovão, basicamente. Ele não é especificamente um conceito religioso, originalmente. Tupã era um personagem da mitologia indígena, não o principal, né? Porque o principal é o criador, o que criou as coisas, que era o Maíra, né? E o Tupã não foi o criador, mas ele estava associado ao raio e ao trovão. Era um conceito que permitia a eles entender o que era o Deus dos cristãos. E acabou pegando Tupã, porque os padres passaram a usar Tupã como designação de Deus, do Deus cristão, né? E se estendeu, inclusive, os padres que vieram um pouco depois, lá no Paraguai e no Paraná, trabalhar com os guaranis, também adotaram Tupã. Consta que nas lendas e na mitologia desses índios havia uma espécie de messianismo, né, em que se esperava um ente salvador que um dia viria protegê-los e redimi-los e trazer a sua felicidade seria o bem, né? Seria uma proposta de o bem geral de todos, né? Muitos Mibiá-Guarani acreditam que o queixuíta, o jesuíta, era na verdade um antigo pajé indígena que viveu há muitos e muitos anos atrás e que voltou para a terra da promissão, voltou para a terra dos espíritos, sendo chamado pelo grande espírito. Ele voltou e saiu, mas que tinha sido um pajé no passado. Eles viriam em uma direção de onde realmente surgiram os padres jesuítas e que eles foram acolhidos quase então como divindades, né, como seus salvadores. E que isso teria facilitado muito essa coincidência, esse relacionamento respeitoso, né,
dos índios para com os padres. Essas missões na costa do Brasil foram se espalhando, foram trazendo mais missionários jesuítas e aumentando o número de missões. Só que não foram chamadas nunca do lado de cá de reduções. Reduções ou reducciones é um termo que se desenvolveu entre os de língua espanhola do outro lado, né? E também a ideia foi diferente, porque as reduções passaram a ser como que pequenas cidades de índios reunidos pelos missionários. As chamadas reduções na área espanhola nasceram depois de várias experiências que foram feitas através de missões ambulantes, de missões peregrinantes, onde o missionário passava no meio das tribos, ensinava rapidamente alguma coisa e depois batizava as pessoas. Como isso não deu certo, então se resolveu estabelecer uma regra mais rigorosa e primeiro civilizar essas populações para depois poder catequizá-las. O ideal era de converter a população e torná-la fiel ao rei e súdita, né? E fiel a Deus. Um dos objetivos é dominar e reunir as populações que ainda estavam no mato. Todo o investimento português e espanhol na Companhia de Jesus era no sentido de exatamente favorecer a cristianização, que era a consolidação do processo de colonização. No litoral nós temos 60 missões jesuíticas, mas todas ao longo do litoral com um tipo de índios. E na Amazônia, ao longo do rio, nós temos mais 29 missões jesuíticas. Então, sim, elas vão levar força portuguesa para o interior da Amazônia, que era espanhola. Onde havia maior concentração de população indígena, geralmente onde os jesuítas vão fixar as suas áreas de atuação. Isso se desenvolve desde a região amazônica, passando pelas atuais fronteiras, hoje em dia, de Brasil, Bolívia, até chegar à região sul, que é a região, talvez, de conflito mais evidente. O Roque Gonzalez foi, sem dúvida nenhuma, um missionário protótipo dos missionários de toda a América Latina e América do Sul. E ele, então, fica organizando, digamos assim, os primeiros núcleos, né, dos indígenas do Rio Grande do Sul, nos 7 povos que vão sendo formados, né? Ele, claro, que não pode levar isso muito longe, porque ele mesmo é morto pelos pajés, que fazem uma traição a ele, né? Primeiro se fazem amigos, mas depois o matam, depois de uma celebração de uma missa, no dia 15 de novembro de 1628, né? E com ele estava Afonso Rodrigues, que também era um espanhol, estava com ele, e um pouquinho adiante, uns 50 quilômetros além, estava Juan del Castillo, outro missionário que também é morto. E os 3 formam, então, os 3 missionários conhecidos, juntamente com uma porção de indígenas que também os acompanham, também são mortos, portanto, mártires também. São Roque Gonzalez, que foi canonizado em 1988 pelo Papa João Paulo II, lá em Assunção, é muito venerado no Paraguai, de modo especial, e também, claro, nas terras gaúchas, onde eram chamados mártires rio-grandenses, mártires das missões hoje. Tu tem embate de culturas. E se tu fores analisar a documentação, tu vai ver que o Guarani, durante um bom tempo, principalmente no começo do século XVII, tem uma série de movimentos de resistência. Uma das primeiras coisas era conquistar a simpatia dos caciques, né? E, se possível, também dos pajés, que eles se sentiam mais ameaçados, né? Principalmente os pajés no seu poder. Tem cerca de 40 movimentos de resistência na primeira década de 1600. 40 movimentos de resistência liderados por esses xamãs, em sua grande maioria, que percebem o tipo de ação que se pretende nas comunidades Guarani, reduzindo elas a um espaço. Essa questão da missão evangelizadora com a redução num espaço. Os índios não tinham muitas alternativas. Essas populações elas eram tecnologicamente muito inferiores. Elas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Elas não sabiam com que lidavam. Tanto que, para os índios, por exemplo, os instrumentos manufaturados
a metalurgia, todo esse processo de pré-industrialização, esses produtos que chegavam para eles, eles entendiam como de origem mágica, eles não conseguiam entender exatamente de onde isso vinha, como isso era feito. Os medos da Europa vieram junto nos navios, nos porões dos navios. Então tu tem todo um imaginário, toda uma conformação de um modo de pensar e de ver as coisas que se transporta para um outro espaço. Ou os indígenas se organizavam em reduções ou eles seriam escravizados. Naquele universo tão violento, que era o universo da expansão colonial, um universo onde não havia direito algum, onde os que estavam por baixo eram nada, os jesuítas pelo menos reconheciam que os outros, os índios, eram alguma coisa e mereciam ser tratados como seres humanos. Os índios estavam permanentemente preparados para enfrentar inimigos, para defender sua aldeia. Enquanto que os índios, reunidos em missões, ou em reduções, como chamavam os espanhóis, né, eles entravam num regime de vida controlado pelos missionários, que era só de produtividade, plantar, né, preparar as coisas, armazenar, etc., né, e não estar fazendo os exercícios guerreiros comuns. Os jesuítas chegam, então, com uma atitude protetora desses índios, conseguem atraí-los, várias tribos, para uma mesma aldeia, de onde, então, as reduções que chegaram a abrigar de até 8.000 pessoas, mais ou menos. Elas facilitavam a vida dos paulistas porque aculturavam os indígenas, porque também os concentravam, né, em áreas, pelo menos até a segunda metade do século XVII, em áreas que não eram inexpugnáveis ao ataque. Só depois que os bandeirantes, tendo se dado conta disso, passaram a atacar sistematicamente as missões, é que os padres espanhóis perceberam o erro que tinham cometido. Imagina que o que significava encontrar já reunidos 6.000, em torno de 6.000 índios domesticados. Eu estou usando assim, palavras fortes porque essa, me parece, era a visão da época, né? Ou seja, animais para trabalho já treinados, uma mão de obra bastante qualificada para a época. Este padre Montoya, o mesmo que fez o dicionário da língua guarani, foi a Madrid em 1638 para conseguir autorização da Casa Real para armar os índios. Porque aí tinha que armar com arma de fogo, porque os bandeirantes iam com bacamarte e não com flecha, simplesmente, né? Tem ataques bandeirantes, tem exploração colonial, tem o uso do trabalho escravo, né? Tem uma série de coisas que estão fazendo pressão. Então os índios foram sendo comprimidos progressivamente ali na região do Paraná e Salto do Iguaçu, e os jesuítas, que inicialmente começaram a sua missão catequizadora no Peru, no Lago Titicaca, naquelas imediações, passaram a criar reduções nessa região, né, mais ao sul. E ali, então, se formaram cerca de 30 reduções, são também as chamadas de aldeias de índios, ou simplesmente missões, né, como são conhecidas hoje, que visavam dar proteção aos índios que estavam sendo capturados e dizimados. Que esses povos eles se situavam a distâncias relativamente curtas, né, pequenas uns dos outros, permitindo viagens de um dia entre eles, uma ligação fácil e uma troca também muito intensa, muito dinâmica de produtos de um com produtos do outro. E praticamente todas são iguais, ou seja, elas em teoria tinham o mesmo plano, simplesmente que esse plano teórico era implantado no local apropriado, que geralmente eram os locales mais altos de las regiones, locales que tuviesen abastecimiento de agua, y era adecuado. Y así es, o sea, cumple con las exigencias primeras, mas también cada una de ellas va a tener una serie de espacios y de elementos que las van a diferenciar las unas das outras. Há uma preocupação dos jesuítas em poder controlar, né? Controlar no sentido de que essa população, em torno de uma média de 6.000 pessoas, era administrada, era cuidada, né?
por 2, no máximo 3 padres. Todos tinham por objetivo uma vida comunitária, em instalações materiais planejadas. Nos vamos a encontrar la iglesia en primer plano, el colegio, las oficinas, el cementerio, y vamos a encontrar una edificación bastante curiosa que se llama el Cotiguazú, que el Cotiguazú es el espacio donde ficaban las viudas y los órfanos. Os missionários tinham, parece que já, padrão de aldeamento que era inspirado no padrão urbanístico espanhol. Era uma grande praça, quadrada ou retangular, no centro do povoado, em que 3 faces dessa praça eram ladeados por habitações indígenas. Tinha as salas de aula para os filhos do cacique y lo que se llaman las oficinas, que era donde se enseñaba al resto de los indios todo lo que serían trabajos manuales, a producir las herramientas, a producir los tecidos que tenía ahí, y también tenían una división de trabajo muy interesante, porque toda la comunidad de Guaraní tenía un día que tenía que trabajar en la tierra de Deus, que era para el sustento de ellos mismos. Os índios tinham período de atividade nas terras da comunidade, né, tradicionalmente se chama nas terras do Deus, e um segundo momento de trabalho ainda agrícola ou pecuário nas terras da onde eles tiravam o sustento das suas famílias. Então, naturalmente, aquilo tendia a uma sociedade, né, igualitária. O índio Guarani tinha uma visão anarquista com o direito da liberdade do ser, homem ou mulher, sem deveres com o coletivo, mas com responsabilidades no coletivo. Toda a atividade diária do indígena reduzido, ela era bastante organizada, né? A gente pode dizer hoje cronometrada, porque do amanhecer ao anoitecer os índios tinham atividades, né, do rezar no templo, ao horário de trabalhar, da alimentação, e todas as atividades, portanto, também eram muito previamente estabelecidas. O jesuíta é o coordenador de um sistema, uma comuna, uma pequena cidade que é administrada basicamente pelos índios, e todos os bens e todos os trabalhos ficam dentro da redução. O missionário não é o dono, nem ele faz as leis. A legislação que ele tem que cumprir é a legislação espanhola, que se fez para toda a administração colonial. E essa concentração na mão, em termos de administração, na mão dos jesuítas, tornou possível uma certa interação entre as missões. Cada missão, cada redução tem administração própria. Se ela quiser alguma coisa da missão vizinha, ela vai ter que pagar. Os cabildos constituem uma forma de introdução de administração espanhola na América. O que seria correspondente hoje em dia ao município no Brasil. Né? Na América Portuguesa nós tínhamos o Senado na Câmara. Na América Hispânica nós tínhamos os cabildos. Só que na América Hispânica existiam os cabildos espanhóis e os cabildos indígenas. Então havia uma duplicação da representação política. Ela se dava no domínio do espanhol e do seu sucessor branco, a elite crioula, e se dava no domínio também dos indígenas. Dentro dos limites da ação colonial, como eu já disse, a ação jesuítica era uma ação de valorização indígena. Do ponto de vista dos jesuítas, a administração, como eu afirmei, era centralizada e hierarquizada. Do ponto de vista dos guaranis, essa administração dependia dos cabildos indígenas. Os cabildos eram formas de representação política introduzidas pelo Estado espanhol na América Hispânica. Um lance de grande sabedoria, né, de grande discernimento administrativo, porque até as punições, os castigos eram infringidos através dos próprios chefes, né, por ordem
padres jesuítas. A redução espanhola funciona como um município que elege os seus prefeitos, os seus vereadores, os seus juízes, os seus generais, e esses índios então funcionam como um município ou a semelhança de um município espanhol, ao passo que nas missões portuguesas aqui no Brasil os índios não funcionam dessa forma. Os índios são simplesmente aldeados para civilizá-los. Na América Portuguesa só existia um Senado da Câmara, que era uma representação política dos colonos. Isso excluía, evidentemente, os indígenas, os africanos e seus descendentes de qualquer forma de representação política. O interessante nas missões jesuíticas, portanto, do Sul, associadas ao Estado espanhol, é que elas tornaram possível que os cabildos indígenas fossem atores extremamente importantes desde a repartição do uso da terra comum, da terra coletiva, até a distribuição do tributo que deveria ser pago à coroa espanhola por meio de alocação de mão de obra. Essa é a grande diferença entre um tipo de legislação que rege essas reduções espanholas e um tipo de legislação portuguesa que rege as missões aqui no Brasil. Com relação a direitos, e se nós estamos falando em direito de controle sobre acesso à terra, em direito de pagamento de tributo, eu imagino que os cabildos indígenas da América Espanhola tenham tido um padrão de autonomia, mas muito maior do que as missões jesuíticas portuguesas. Isso conferiu seguramente a eles condições de negociações melhores. A partir do século XVII, fica evidente que eles não estão só envolvidos com a empresa espiritual da catequização. E justamente para manter os colégios, para manter essa empresa espiritual, precisava-se de um recurso financeiro e uma base financeira. E isso advinha das propriedades que eles constituíam, seja nos engenhos, nas fazendas de gado, na exploração de drogas ou de outros produtos. E para que se mantivessem essas propriedades, eles vão assumir a estrutura de um processo produtivo que era baseado na mão de obra escrava. O objetivo econômico dessas missões era sustentar a catequese, a conversão dos indígenas à religião cristã. Às vezes a gente pensa que o jesuíta vai enriquecer ou que ele é o dono dessa redução, e ele realmente não é. Ele cumpre a legislação estabelecida na legislação de Índias, naquela legislação feita para administrar a colônia, e essa legislação é muitíssimo mais forte, e o jesuíta apenas é um executor. A Europa aceitava a posse com a terra colonizada, terra ocupada. Todo o investimento português e espanhol na Companhia de Jesus era no sentido de exatamente favorecer a cristianização, que era a consolidação do processo de colonização. A presença das missões favoreceu o quê? O povoamento, a colonização e o controle da área por parte dos espanhóis. Mas o controle militar só se tornou possível pela presença dos guaranis naquela região. Os regimentos jesuíticos eram fundamentais na consolidação do empreendimento colonial. Eles atuavam seja na defesa externa, contra os invasores de outros países, como também na defesa interna, no caso contra as rebeliões escravas negras. Espanha não poderia dar conta, efetivamente, da proteção militar da Zona Sul. Quem tornou possível a proteção militar foi exatamente as missões jesuíticas. Buenos Aires não teria sobrevivido sem os guaranis. Nem, veja que os guaranis defenderam de Espanha contra a esquadra dinamarquesa em 1698. Em 1702, contra a esquadra francesa. Foram os guaranis que defenderam as posses de Espanha. Talvez a principal contribuição das missões jesuíticas no Sul, da perspectiva do Estado espanhol, tenha sido a de salvaguardar o acesso ao Rio da Prata e a expansão de Buenos Aires em direção à hinterlândia da América do Sul. A Companhia de Jesus ela foi concebida dentro de uma estrutura militar de submissão. Eles são, conforme alguns autores trabalham, os guerreiros da fé. Era um projeto extraordinário. Há alguns que pretendem hoje, à luz do conhecimento do socialismo utópico do século XIX,
que o projeto das missões teria sido um projeto socialista utópico. A relação daquele que coloniza, daquele que é cultura, com aquele que é colonizado, com aquele que é aculturado, é uma relação de poder hierarquizada, que está longe de ser igualitária. As sociedades indígenas geralmente são sociedades muito mais comunitárias e igualitárias do que as europeias, né? Eles não têm o princípio da acumulação individual, né? Tudo é repartido, né? Então parece uma coisa ideal do ponto de vista socialista. Eram traços que, de certa maneira, poderiam dar a entender que nós estamos falando de propriedade comunal da terra, comum, portanto coletiva, então igualitária, mas as instâncias de decisão do uso dessa propriedade, da destinação do seu produto, eram instituições hierárquicas. Eu era a Companhia de Jesus, eram as hierarquias dos índios guaranis, elas conjugadas puderam, de certa forma, tornar possível a exploração econômica da região. Então, acho que a gente deve tomar cuidado com a anacronia nesse caso, né? Hoje, alguns críticos consideram como sendo um projeto que não chegou a se concluir, de um Estado teocrático, alguns pretendem até que um império teocrático encravado no coração da América do Sul. O conjunto das missões não tinha condições de criar um Estado. Não havia nem autoridade suficiente, nem havia recursos suficientes. Apesar de os caciques indígenas serem eleitos para serem prefeitos, serem conselheiros, serem vereadores ou serem juízes, eles não têm uma liderança tão forte que possibilitasse formar um Estado. Eu acho que Estado teocrático, Estado jesuítico, duas expressões fortes, porque, mais uma vez, elas tomam como ponto de partida o quê? Os jesuítas. E as missões não podem ser compreendidas sem nós atentarmos para o fato de que interferiram não só os jesuítas, mas os guaranis com as suas instituições econômicas, sociais e políticas, e os espanhóis. A Companhia de Jesus, ela, a partir do momento que ela entra no século XVI em Portugal com o apoio do Dom João III, ela criou um plano de estruturação, como outras ordens também já tinham feito anteriormente, para se manter em termos financeiros e ter uma autonomia. É muito difícil falar que eles tivessem em si um objetivo de se tornarem alguma coisa independente. Essas acusações, na verdade, datam da época de Pombal. O Pombal acusou muito os jesuítas de pretenderem criar uma monarquia própria ou até articular algum tipo de movimento independentista. Às vezes, nós pensamos que o jesuíta tinha todo o poder numa missão. E ele não tinha. Ele estava completamente amarrado pela legislação colonial. A rigor, durante todo o processo de colonização, a coroa não pôde ter religiosos mais fiéis do que os jesuítas. O tempo inteiro eles foram obedientes, o tempo inteiro eles zelaram pela estabilidade do sistema. Então eu não diria que eles pretendessem criar um regime teocrático, ou seja, alguma coisa independente de Portugal. Primeiros momentos da experiência jesuítica, a questão fundamental era discutir se os índios tinham ou não tinham alma, né? Se não tinham alma, podiam, e como eram tratados como animais. Se tinham alma, teriam que ser protegidos e teriam que ser convertidos à fé cristã. O missionário nunca é parceiro. Ele quer mudar o comportamento do outro. Ele não quer se igualar ao outro, nem igualar o outro a ele, né? Ele é dirigente, né? E, na parte econômica, eles usavam também a força de trabalho dos índios. Já que é um bom princípio cristão, não deixar as pessoas sem fazer nada, mas ocupá-las, para que o espírito não fique imaginando coisas que não deve, né? Eles davam trabalho aos índios.
Não tem como tu imaginar que os jesuítas dominaram e forçaram 3.000 índios a ficar numa redução. Tu tem um consenso, né? Existe um acordo estabelecido. Os jesuítas, os padres, né, tinham a preocupação do respeito humano e não da imposição pela força, pelo domínio, mas sim pela beleza e a conservação dos seus hábitos naturais, e que a Igreja Católica sempre procurou até um certo momento. Depois também usou a força. O que houve foi uma espécie de adaptação. As hierarquias guaranis tenderam a se amoldar às instituições espanholas, e as instituições espanholas tenderam a se adaptar às formas de representação guaranis. Então há uma certa simbiose entre as duas instituições, os dois modos, né, de organização política e de constituição das hierarquias. A missão representa uma comunidade onde você tem um coordenador, um impulsionador que leva, então, que faz o papel da bateria dentro da atividade que se vai desenvolver dentro da missão. As próprias populações indígenas que faziam parte dos projetos jesuíticos, ainda sob a sua própria perspectiva, pensavam também em produzir, em trabalhar, né? E esse aspecto andava, por sua vez, de mãos dadas com o projeto de conversão espiritual. Na contabilidade, os jesuítas dizem assim: tantas cabeças de santo importadas da Europa, tantas mãos de santo importadas da Europa. E quando você examina as estátuas, elas estão recortadas aqui. Quer dizer, a cabeça é uma coisa, ela está bem feita, ela está dentro de um sistema de arte. As mãos são soltas, elas são embutidas, estão soltas. O resto, em cada redução maior, nós temos um ateliê de escultura e um ateliê de pintura, que é feito pelos índios, sob a coordenação de um missionário. É bem possível que numa única estátua tenha a mão de bastantes pessoas, até de um ateliê europeu. Então, não é no sentido de dizer que o índio não era capaz de fazer. Ele fazia, ele tinha uma habilidade extraordinária. Mas dizer concretamente, essa estátua aqui, ou esta peça aqui, ou esse pedaço dessa peça aqui foi feita pelo índio, eu não tenho coragem de falar. Há um famoso músico jesuíta chamado Zípoli, que compôs com os índios, executou uma missa completa em latim. Nós temos hoje em dia uma porção de obras feitas por ele, porque ele tinha sido já regente, já tinha sido compositor em Roma. E introduz elementos, então, indígenas, e hoje isso está redescoberto. Esses registros todos eles foram recolhidos para a Espanha ou estão no Uruguai, na Argentina, especialmente na Argentina, e que publicou inúmeros trabalhos. Nós aqui, brasileiros, somos muito poucos, e especialmente nesse sentido de autenticidade das coisas no cantar, nos instrumentos musicais, no dançar, são sempre referências muito superficiais que não nos permite, com tranquilidade, dizer que os jesuítas desenvolveram a autenticidade da cultura nativa e preservaram esses elementos e chegaram até os nossos dias esta ou aquela tradição. Pensar que índios, por sua iniciativa, tivessem composto, eu realmente desconheço. Não se tem quase registro da música da época. Tem-se pautas musicais da época, feitas por jesuítas, mas a gente não sabe em que medida que elas já não eram uma influência dos próprios missionários, né? E não uma música original dos índios. Eles observavam o tipo de manifestação artístico, cultural ou musical que tinham os índios, né? Que tinham, e já tinham flautas, já tinham, digamos, instrumento de percussão, né? Então introduziram esses elementos que constam, então, nessas partituras. Do índio
era terrivelmente habilidoso. Quer dizer, ele aprendia, ele fazia, ele tocava muito bem em todas as missões. Nós temos sempre 50 cantores, nós temos sempre compositores de todo tipo. Inclusive, na missão se construíam órgãos e todo o resto. Só que essa não é uma iniciativa do índio. O fato é que quando a gente hoje registra a música de um povo tupi-guarani, portanto, mais parente dos guaranis, né? Não condicionado ainda pela nossa cultura, né? Sai uma coisa, né, bem diferente, né? Sem palavras, só com sons glotais, assim, né? Essas músicas, a gente vê os meninos guaranis cantando, elas são mais ocidentais que outra coisa, me parece. Se considerar que a gente está falando de pelo menos duas culturas bastante diferenciadas. Nós temos a cultura europeia, que chega com os jesuítas, já dentro de uma tradição do Renascimento. E nós temos, de outro lado, uma cultura basicamente de caçadores e coletores. Tu tem vinculado, geralmente, um índio romântico, fiel e dócil, e é um discurso que se passa, e ao mesmo tempo tu tem um jesuíta civilizador que vai lá e enriquece o Guarani com a sua cultura. Nas reduções existiu também um diálogo, né? uma acomodação entre o modelo que é cultural, é um modelo erudito, que tem na história da arquitetura uma tradição que pode ser recuperada dos primeiros tratados de arquitetura ou ainda do pensamento utópico. O caso, por exemplo, da Igreja de São Miguel, que é a ruína que acabou ficando no Brasil pelo Tratado de Fronteiras, né, que era a mais bela das fachadas das igrejas jesuítas, né, que era suntuosa, nunca chegou a ser completada, mas com arcadas, com pórticos belíssimos, né, de fazer inveja até algumas igrejas europeias. Tem uma arquitetura de grande erudição, uma arquitetura, já que a gente pode dizer, de autor, porque nós conhecemos quem projetou, o padre italiano Gian Battista Primoli, a quem essa arquitetura é atribuída, e que há todo um requinte, há uma precedência, há uma relação entre a arquitetura monumental lá construída com a arquitetura da matriz jesuítica, que seria a Igreja de Jesus em Roma. E temos também no Rio Grande do Sul a igreja, o que sobrou do templo de São João Batista. Não dá para imaginar, naquela época, né, na escala das habitações, né, o que não seria, e a impressão que isso deveria causar aos índios. Nas três Américas houve missões, né? Em algumas regiões não predominaram os jesuítas, né? Mas outras ordens, né? A coroa portuguesa, na segunda metade do século XVIII, faz uma divisão com os mercedários, os franciscanos e os jesuítas a respeito das áreas de atuação, não é? Exceto que a parte do Alto Amazonas ficou sob cargo dos jesuítas. Mas nós vamos encontrar os jesuítas também, sobretudo os espanhóis, até aqui na fronteira com Mato Grosso. Tivemos capuchinhos na Bahia, no norte da Bahia, no Rio São Francisco, só que eram capuchinhos franceses, né? E capuchinhos no Maranhão também. E também as áreas amazônica e no sul, né? São essas três áreas de atuação mais claras dos jesuítas na fronteira, né? No caso da Amazônia, aquilo ali era administrado em conjunto com outras ordens. Elas administravam o problema, as autorizações para trabalho. Mas era evidente que a companhia tinha uma predominância sobre tudo isso, porque a companhia era realmente a que tinha o trabalho mais consistente junto aos índios. E na Amazônia, ao longo do rio, nós temos mais 29 missões jesuíticas. Então, sim, elas vão levar força portuguesa para o interior da Amazônia, que era espanhola.
Nós temos, na verdade, 3 situações diferentes. Uma de jesuítas atuando no sul, jesuítas espanhóis, inclusive no que hoje é território brasileiro, território do Paraná, fronteira com São Paulo, que foi uma área muito importante de missões, e no Rio Grande do Sul também. Eram espanhóis também. Uma área no Brasil leste, olhando de sul para norte, desde o litoral de São Paulo, São Vicente, até o litoral do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, e uma área no norte, Maranhão e Pará. E hoje, o que hoje em dia é Amazonas, antigamente era Pará, tudo província do Pará. Na Amazônia, a presença da floresta continua até hoje sendo muito marcante. Aliás, até recentemente, um dos pontos de consenso dos historiadores era a existência dessas chamadas vilas fantasmas, que testemunhava a existência de um processo de urbanização pontual, específico a algumas áreas, que não durava muito tempo. E na medida em que os portugueses iam conquistando o interior da Amazônia, os jesuítas foram acompanhando e estabelecendo mais missões entre outros índios e mais outros índios. Então, houve uma ação extremamente intensa dos jesuítas até lá no Rio Negro, por exemplo, que é o Rio Negro é lá onde está Manaus, né? E subindo o Rio Negro também. O Império Espanhol paga religiosos para converter os índios. Eles são pagos pessoa por pessoa. É como se fosse uma franquia, como se fosse uma delegação de poderes. Os jesuítas eles eram os únicos autorizados a descer os índios, ou seja, pegar os índios no interior e trazê-los para trabalhar nas plantações do litoral. Procurou-se sempre, dentro do cenário colonial, utilizar de um padre formado no Brasil, porque já conheceria a realidade dos engenhos. Então, uma das coisas que foi criticada e abordada em alguma das cartas é que os padres portugueses que vinham para cá para administrar as propriedades não tinham conhecimento de trabalhar no engenho, porque não sabiam nem conhecer o processo da produção, mas também não tinham como lidar adequadamente com o escravo. O convívio estreito entre jesuítas e escravas também é denunciado. Alguns desses jesuítas denunciam que as escravas lavavam a roupa dos padres, ou de um padre, mas não lavava do outro, que o padre retirava alimentos da casa dos jesuítas e ia comer com a escrava, que voltava a altas horas da noite, que passava a noite na casa da escrava. Então, sugerindo toda uma série de relações, sem dizer que a relação efetivamente acontecia. Então, eram os comportamentos que a gente poderia dizer desviantes dentro dessa sociedade colonial e dentro da própria Companhia de Jesus. Eles se transformam em senhores de engenho e utilizam das práticas muito próximas desses senhores de engenho. E dentro daquilo que é a reposição e a necessidade da mão de obra escrava, muitas vezes as relações entre os colégios dentro do Império colonial português permitia que os escravos da África chegassem ao Brasil sem os jesuítas terem que pagar preços elevados. Então, como era para a manutenção das suas propriedades, eles já tinham conquistado isenções significativas desde o 16, com o Dom Sebastião e depois no 17, que permitiam e facilitavam bastante essa circulação de mercadorias e também de escravos. Alguns padres eles eram brandos nas suas posturas com relação ao escravo, mas a gente pode dizer que boa parte deles explorou e tinham uma situação bem ríspida, né, de punição. Inclusive os jesuítas é que acabaram recentemente, né, tendo uma figura contrária ao Papa, né, o Papa Negro, essas coisas assim e tal. Se acusavam os jesuítas de serem uma instituição multinacional, de não ter pátria. Isso, em grande medida, é verdade, no sentido que a Companhia de Jesus ela tinha um projeto próprio de conversão universal que independia das coroas às quais elas estavam submetidas. Eu acho que seria
exagero talvez colocar como uma multinacional, mas como um modelo administrativo de uma modernidade que está sendo no processo século XVII e XVIII. Então, eu acho que é um modelo administrativo que se diferencia de um modelo conservador. Não é possível imaginar, de uma perspectiva pessoal, que os jesuítas, por eles mesmos, lucrassem economicamente com a exploração das missões. No Brasil, nós não temos cidades no período colonial. Nós temos as pessoas ricas morando na sua estância, na sua fazenda. A Companhia de Jesus se habilitava a receber doações na forma de doações testamentárias por parte das pessoas que morriam. E frequentemente muitas pessoas deixavam seus bens para a Companhia de Jesus. As missões jesuíticas no Brasil e também em outros países da América Latina foram objeto de doações muito generosas. A própria companhia foi. O engenho de Sergipe do Conde, pelo envolvimento de uma demanda entre jesuítas portugueses e brasileiros, foi o que ganhou uma proporção maior. O Mendes Sá deixou em testamento que a propriedade ficaria parte para os jesuítas, e se ele não tivesse descendência nos filhos, que ele naquele momento tinha uma filha e um filho, que parte dessa propriedade, daquilo que seria dos filhos, ficaria para os jesuítas alocados aqui na região da Bahia. O filho dele vem a falecer em seguida. Quem passa a ser herdeira é Dona Filipa de Sá, que ela era muito devota, extremamente colaboradora com a Companhia de Jesus em Portugal, e ela não reconhece o testamento que o pai fez, porque ela não deixou descendência, e doa os bens que possuía em Portugal e no Brasil para os jesuítas de Portugal. Essas instituições, a Companhia de Jesus, eram consideradas instituições de corporações de mão morta, ou seja, uma vez que os bens caíam sob a sua propriedade, eles não poderiam voltar ao mercado, não poderiam ser revendidos. Isso representava um obstáculo econômico, pois as propriedades faliam, existia um problema de gestão e, frequentemente, isso representava um certo entrave ao desenvolvimento econômico. Eu acredito que o projeto do Inácio de Loyola, de alguma forma, ele é mantido em todo esse processo. Como é ad Gloriam Maiorem Gloriam, né, para a maior glória de Deus, os que os jesuítas faziam ou trabalhavam era para a maior glória de Deus. Em Deus está minha ventura, minha alma exulta no Senhor. O Inácio de Loyola e os fundadores da companhia tinham isso muito em mente, porque a cristianização passava pela educação, passava pelo esclarecimento. Os jesuítas ou atuavam em áreas muito urbanas, centrais, nesse ponto a sua missão educacional era mais clara, por exemplo, a presença jesuítica na cidade de Salvador, Bahia, muito clara nesse sentido, ou operavam nas áreas de fronteira onde a possibilidade de catequese, de conversão era muito maior. Os colégios deles, e até pela formação que os jesuítas tiveram no Colégio das Artes, depois aquilo que é a Universidade de Coimbra, era uma das melhores. Todas as pessoas de cultura maior, durante esse período até 1750, um pouco mais, passaram pela formação jesuítica. Eles foram educadores de reis e de rainhas, foram confessores de rei e de rainha. E se aproximavam de uma elite, e não só de Portugal, como de outras partes da Europa. Isso, na verdade, vinha do pensamento tomista, do aristotelismo medieval, que nunca deixou de acreditar na ciência e no saber. Né? Quer dizer, o São Tomás de Aquino acreditava que você chegava a Deus através do estudo do mundo. Os jesuítas eram os confessores da corte. E com isso eles tinham uma influência bastante grande de forma indireta. Quer dizer, eles aconselhavam a consciência das pessoas que estavam na corte. Então a moral jesuítica, a concepção e os valores jesuíticos acabavam sendo introjetados nesses que seriam os futuros condes, marqueses e nobreza portuguesa.
por assim dizer, os poucos soldados que havia a entrarem para ver se reconquistava esta fortaleza. Vendo essa coragem dele, os próprios franceses cuidaram dele e depois o recambiaram para o palácio, ali em Aspeitia, em Guipúzcoa, onde então, no solar dos Loyola, que era um ramo da nobreza, ele se recuperou. E houve um longo período de convalescença para ajeitar de novo os ossos que tinham sido quebrados. E durante esse tempo de convalescença, sua cunhada lhe oferece então 2 livros importantes. Um deles chama-se A Flor dos Santos, quer dizer, Vida dos Santos, biografias de santos. São Francisco, São Bento, uma biografia de santos. E uma outra vida de Cristo. E ele, ao ler essas vidas de santos e também a vida de Cristo, começou a sentir dentro de si desejos de imitá-los, de seguir esse mesmo Jesus Cristo. Ele queria permanecer na Terra Santa, porém, os franciscanos não permitiam por causa dos riscos que havia com as guerras entre os mouros e europeus. Com 30 anos, começa a estudar e pouco a pouco vai de várias universidades em universidades até chegar a Paris, e ali ele encontra um grupo de amigos. Eram 9 ao todo, entre os quais se destaca Francisco Xavier. A companhia surge. Por aqui, Índia América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani, Guarani foi pro sul, Tupi entrou no Amazonas. As tribos se espalham pelo continente com seus dialetos e costumes. O índio da caça e da pesca pode se transformar no índio guerreiro. Os europeus também lutam por seus domínios. Foi num combate que Inácio de Loyola despertou para uma nova vida e mudou a vida dos nativos da Ásia, África e América. Inácio é o fundador da Companhia de Jesus, ele que era de uma família nobre, da Aspeitia, Guipúzcoa, um estado basco, dentro do estado basco, de uma família nobre, educado na corte, até os 21 anos, e então há uma guerra entre a França e a Espanha, e em Pamplona, cidade que ainda existe hoje, há uma fortaleza. Os franceses tomam esta fortaleza e ele então força. O velho continente já chegava aos 1500 anos de cristianismo quando um novo mundo foi descoberto. Separados por um oceano de diferenças, os 2 mundos foram unidos pelo mar. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, fazia a divisão das novas terras. Tudo que fosse encontrado a leste da linha de Tordesilhas seria de Portugal e as terras a oeste da Espanha. A linha traçada a partir do que é hoje Belém, no Pará, até Laguna, em Santa Catarina, nunca saiu do papel. Na prática, as fronteiras foram demarcadas pelo espírito desbravador português. Alheios à partilha de sua terra, os nativos do Novo Mundo viviam com suas lendas. Uma delas conta como surgiu os Tupis-Guaranis. Kikyo nasceu no centro entre montanha e o mar. Kikyo viu tudo lindo, tudo lindo.
Ainda no decorrer do Concílio de Trento, no século XVI, e seu principal objetivo era a catequese e a educação. Os primeiros jesuítas que vieram foram os portugueses que vieram para a Bahia, por volta de 1550. Né? Anchieta mesmo chegou em 53. Né? Mas da Bahia ele foi chamado já para São Vicente pelo padre Nóbrega. A primeira coisa que os jesuítas faziam permanentemente era tentar entender como os índios pensavam, quais eram seus ritos religiosos, quais eram suas concepções teológicas, para compreendê-las e podê-las utilizar em benefício da cristianização. Há uma literatura muito grande do Anchieta, né? Centenas e centenas de páginas, composta em verso do tipo português. O palavreado, as frases, todas são indígenas. Há um padre, Antônio Ruiz de Montoya, que aliás não era nascido na Espanha, era nascido no Peru, era peruano propriamente, mas de nacionalidade espanhola, né? Que fez a melhor documentação que se tem de uma língua destas. Né? Fez um grande dicionário, né? Guarani-espanhol, com muitos exemplos. Fez um dicionário espanhol-guarani, bastante amplo também. Fez uma gramática e, além disso, compôs um catecismo, todo um texto longo em guarani. Por aí a gente conhece bastante o Guarani, melhor do que muitas línguas modernas, indígenas que a gente pode estudar agora, que está estudando agora. As formas culturais, as diferentes formas culturais, elas eram também caminho, podiam ser utilizadas como caminho para a cristianização. Então essa perspectiva que você encontra desde Inácio de Loyola, ela foi trazida para cá e para o Oriente, para a África, para todos os lugares onde os jesuítas atuaram. A gente calcula que no século XVI, quando chegaram os portugueses, no que hoje é o território brasileiro, haveria como 1.200 línguas. Hoje em dia só temos cerca de 180 línguas. E eles, a partir do Tupi-Guarani, vão construir um idioma que é, em parte, um idioma construído, portanto, com uma estrutura e um vocabulário, em sua maioria, Tupi-Guarani, e mais com conceitos e concepções cristãs, um idioma que eles vão chamar de língua geral. Geral porque é um idioma que vai ser utilizado na catequese pelos jesuítas em diferentes lugares da América do Sul. Poucas línguas foram documentadas no período colonial. No século XVI, um padre jesuíta, o padre Anchieta, fez gramática de uma língua e ajudou a fazer gramática de uma outra, que é a língua dos índios, que hoje a gente ficou o nome Guarulhos. Então, a partir das gramáticas do Tupi-Guarani, do Guarani ou do Tupinambá, eles vão construir o idioma da língua geral. Os padres jesuítas do lado